Governador, o senhor tem se posicionado nacionalmente em relação aos últimos eventos, tarifaço, Eduardo Bolsonaro, a prisão de Jair Bolsonaro. Eu vou começar por aí. O senhor acha que a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do ex-presidente foi correta? Bom, vamos lá, tem que deixar bem claro aqui, né? Tem um processo correndo contra o ex-presidente em relação a uma tentativa de golpe. Esse processo tem um inquérito da Polícia Federal, depois uma denúncia do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República. Ele está correndo sob a relatoria de um ministro do Supremo, e esse ministro, depois de ouvir depoimentos, colher provas, enfim, vai apresentar seu voto, né, na instrução desse processo, e este voto vai a um órgão colegiado, a uma Câmara do Supremo Tribunal Federal. Acho até que deveria, né, em alguma medida, ser levado ao pleno do Supremo Tribunal Federal, mas vai ter um órgão colegiado que vai decidir. Como aconteceu com o ex-presidente Lula, né? Tem todo um processo que vai depois para uma decisão de um órgão colegiado. Mas, no meio dessa situação toda, vem uma medida cautelar. Eu quero deixar claro, e essa decisão que vier relacionada à tentativa de golpe pelo ex-presidente Bolsonaro, inserido com várias outras pessoas nesse contexto, decidida por um órgão colegiado, eu acho que ela deve ser respeitada. E se ela levar à condenação e prisão do ex-presidente, deve ser respeitada, como deve ser respeitada aquela que definiu a prisão do ex-presidente Lula lá atrás, né, e que acabou se desfazendo depois. Agora, esta especificamente relacionada a uma medida cautelar que não apenas eu, mas muitos especialistas, juristas, fizeram críticas, porque aquela obrigação estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes de não apenas a tornozeleira, mas também o cerceamento ao uso de redes sociais próprias e de terceiros em relação ao ex-presidente, pareceu, no que diz respeito a manifestações do ex-presidente, exacerbada e até quase que impossível de ser cumprida. Porque se o ex-presidente sair para ir num supermercado, para ir em qualquer lugar, alguém vai vir com uma câmera, vai perguntar uma opinião dele sobre um assunto, ele não vai poder falar, não vai poder responder, gerou muitas dificuldades de interpretação. E aí parece não adequada. Então, esta prisão domiciliar, estabelecida por estas condições, desta medida cautelar, eu entendo que está equivocada, né? Aquela que sobrevier, se vier uma decisão condenatória por um órgão colegiado relacionada à tentativa de golpe, eu acho que deve ser respeitada, mas essa especificamente acho que não foi adequada à decisão. Governador Gabriel, aqui, o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil mais afetados pelo tarifaço do governo americano. O senhor estava em Brasília ontem, justamente para conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre isso. E aí ontem à noite um deputado gaúcho disse para a imprensa lá no Congresso que o tarifaço do governo americano só vai cair quando um presidente de direita voltar ao Planalto. Ele disse isso com certo orgulho até. O que o senhor acha dessa postura de um parlamentar gaúcho e como isso ajuda o Rio Grande do Sul nesse momento? Eu não vi essa manifestação. Quem foi que disse essa manifestação, Gabriel, por favor? Parlamentar? Foi o deputado Bibo Nunes. Lamento profundamente a manifestação porque não tem relação, não pode ter relação com o perfil, o partido simplesmente do presidente da República do Brasil. Agora, uma coisa é certa, vamos lá. As tarifas se impõem ao Brasil por uma articulação, isso o próprio deputado Eduardo Bolsonaro avoca dele, né? Ou seja, a gente sabe de quem é a culpa. Agora, a gente também sabe de quem é a responsabilidade de lidar com esta situação, que é do presidente da República que foi eleito, o presidente Lula. Então, se a culpa a gente sabe que é do Eduardo Bolsonaro, ele mesmo tem dito isso, que ele articulou e que vai articular mais, enfim, a gente não pode desprezar que, de outro lado, a responsabilidade para lidar com essa situação é do presidente Lula. Por isso que é muito importante que o presidente Lula busque o presidente Trump. Não interessa se gosta, se não gosta, se tem risco de tentativa de constrangimento, não é uma tentativa de humilhação. Vamos lá, a gente viu o que o presidente Trump fez com outros líderes mundiais. Isso diz muito mais respeito do presidente americano do que do líder que estivesse ao lado dele, né? Seja do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seja do presidente da África do Sul,
ou outros, né, que foram submetidos a constrangimentos. O próprio presidente do Banco Central americano, né, foi submetido a constrangimento pelo presidente americano em declarações numa visita que o presidente americano fez ao Fed. Então, ninguém deixa de cumprir as suas missões, ninguém deixa de arcar com as suas responsabilidades. O nosso presidente também não pode. O país vai sofrer. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul empresas que começam a planejar demissões, né? Porque exportam boa parte da sua produção. É o caso de uma grande indústria de fabricação de armas, que é a Taurus, que começa a projetar, olha, se ela exporta 85% da sua produção para os Estados Unidos e vai ter essa sobretaxa e não se articula a revisão disso, ela vai ter que reduzir empregos. Isso é muito ruim. Os brasileiros vão sofrer, né? Como os gaúchos vão sofrer as consequências dessas medidas. Então, não interessa, é constrangimento, não vai se humilhar, enfim, como o presidente Lula fala, está errado. Tem que buscar, tem que ir atrás, tem que construir soluções, sendo firme na defesa dos interesses nacionais. Não está pedindo ninguém aqui para fazer cessão, para baixar a cabeça, mas tem que ser firme dialogando, né? Procurando, conversando e não deixando de conversar. Ser firme não é a ausência da conversa, e ser firme não é simplesmente ficar desferindo ataques a todo tempo anti-americanos e contra o dólar e outras coisas, só criando um ambiente ainda mais desfavorável. Então eu espero, né? Eu sei que eu conversei ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin, sei que ele está conversando com os canais pertinentes, está fazendo um grande esforço, o vice-presidente Geraldo Alckmin, dentro dos canais próprios para tentar articular soluções com o governo americano. Sim. Mas a gente sabe e percebe que vai depender muito das lideranças, do caso do presidente Lula e do presidente Trump. Essa conversa precisa acontecer. EG.